Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Chegou sexta-feira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Os Donos da Bola. Estamos invadindo a sua tela, entrando em campo, porque hoje tem mais uma decisão para o rubro-negro baiano. O Vitória entra em campo daqui a pouco, às 7h30 da noite, para enfrentar o São Paulo. É mais uma decisão, faltam 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Bahia ainda não conseguindo esquecer daquela polêmica da arbitragem do último jogo. Vai para São Paulo, embarca daqui a pouco às 2h20 da tarde. Enfrentar o Corinthians amanhã, às 7 da noite. Para comentar isso e muito mais, tem também, eu vou até me gingar aqui, que daqui a pouco tem MMA, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Rafael Machado, seja muito bem-vindo, boa tarde, meu parceiro. Muito boa tarde, Alan, boa tarde a todos os telespectadores. A audiência aqui só cresce e aí eu não posso vir aqui sem mandar abraço. Então eu vou mandar logo o abraço no início para não ficar devendo. Pra galera do Alto das Pombas que tá sempre ligada aqui, sempre me cobra. Pô, quando é que você vai mandar aquele abraço? Dona Ana Maria, a patroa Ellen Carvalho lá da Vila Laura, torcedoras do Bahia, se eu não mandar esse abraço, eu durmo na casinha do cachorro hoje. E também pro nosso Ramires da imprensa, o João Salvador do Globo Esporte, que tá sempre ligado com a gente aqui. Um abraço para toda essa galera. Vamos falar de Bahia e Vitória, jogos difíceis e importantes aí para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Grande João Salvador, uma das revelações desse jornalismo aí, gente boa. Um grande abraço para você. Abração também é Fernando. Ele é pai do Fernando, goleiro do Bahia, o goleiro que tá na base aí, gente boa. Fernando Castro. Me parou ontem, disse que está acompanhando todos os dias o programa Os Donos da Bola. Chegou aqui recentemente em Salvador. Tem uma história incrível, ele com o filho. A gente vai fazer essa matéria aí, viu, Fernando? Um grande abraço para você. Mas vamos dar seguimento aqui, daqui a pouco o outro convidado tá chegando, daqui a pouco a gente vai falar de MMA também, porque agora a gente fala do Vitória, que entra em campo hoje, às 7h30 da noite, contra o São Paulo, no Barradão. As alternativas para o Vitória estão se esgotando. É vencer ou se complicar ainda mais na Série A? Todos estão preocupados, e como eu disse, daqui para frente tem que ser, o jogo tem que ser tratado como um final e a gente sempre entra para tentar ganhar os jogos, né? O triunfo do Ceará sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira empurrou o Vitória para dentro da zona de rebaixamento. Com isso, a necessidade de vencer o São Paulo aumentou. A gente tem que tomar as rédeas da partida, né? Tentar atacar mais, poder causar um desconforto para o time adversário, mas sempre com responsabilidade, né? Não é de qualquer jeito que a gente vai fazer gol, até porque não é qualquer adversário que a gente vai enfrentar. A bola rola às 7h30 da noite desta sexta-feira no Barradão. O adversário não vence há 6 rodadas, mas ainda continua sonhando com o título brasileiro. Para o duelo, o Carpegiani não vai contar com o zagueiro Aderlan por uma questão contratual. Na vaga dele entra Ramon, de volta depois de ter ficado suspenso. O atacante Walter Bou, titular nas últimas 2 partidas, não foi nem relacionado. Léo Ceará deve ser o titular. Vamos falar desse Vitória, Rafa, porque o técnico Paulo César Carpegiani, mais uma vez, tendo que mexer nesse time. Na lista de relacionados divulgada ontem, o Walter Bou está fora, né, por opção do técnico. O Neilton provavelmente aparecerá como titular na partida de hoje. Enfim, mais mudanças no time do Carpegiani para tentar achar o caminho da vitória, né? O que a gente tem visto nesses últimos jogos é meio que corroborando com aquilo que a gente falou no início do Carpegiani. O Carpegiani é um treinador que tem capacidade de fazer o Vitória render mais, mas ele não vai poder fazer muita coisa porque a gente já falou das fragilidades do elenco do Vitória. E por que eu estou dizendo isso novamente? Já falei isso umas 500 vezes aqui. Porque o Carpegiani passa jogo, entra jogo e ele vem tentando mudar. Ele não encontra uma equipe, digamos assim, ideal. Por conta disso que a gente está falando, ele está sempre buscando algo para mudar. Tentou o Léo Ceará, deu resultado, depois o garoto passou um período em seca, aí ele tenta o Walter Bou, que todo mundo já sabia que não tinha condições, pelo menos nesse momento, de atuar. Agora o Walter Bou não é nem relacionado. Aí ele falou que o jogo contra o Corinthians, o time que encerrou a partida, o agradou muito, com as entradas do Rodrigo Andrade, do Neilton, do Léo Ceará. Então podem ser jogadores que pintem hoje. Eu, sinceramente, ainda acho que não é o momento
momento para o Neilton voltar. Eu acho que os pontas ali, os extremos com o Eric e o Lucas Fernandes podem render mais ao Vitória, principalmente se ele adotar uma postura um pouco mais reativa, jogando com velocidade, tendo o Léo Ceará, que é um jogador de mais movimentação, que incomoda um pouco mais a defesa adversária, diferente do que foi o Walter Bou contra o Corinthians. Então, eu acho que o Rodrigo Andrade deve ganhar a vaga do Arouca, acho que isso aí deve acontecer realmente. O Léo Ceará praticamente certo, já que entra na vaga do Walter Bou, que não foi nem relacionado, e aí fica essa dúvida. Não sei se o Neilton começa jogando, eu espero sinceramente que não. Acho que o Neilton é um jogador que tem muita qualidade técnica, mas não vive um bom momento, apesar de ter feito o gol contra o Corinthians. Eu insistiria ainda com o Lucas Fernandes e o Eric, que são jogadores que têm proporcionado mais chances ao Vitória no setor ofensivo, então eu acho que vai ser mais ou menos por aí, mas vai ser uma pedreira, um jogo que o Vitória precisa render muito mais do que vem rendendo, porque vai pegar um adversário pressionado, sem vencer a 6 jogos e que já está, inclusive, pondo em perigo a sua vaga na Libertadores, a vaga direta. Então, tendência de um jogo muito complicado na noite de hoje no Barradão. Agora, Rafa, você falou aí da possibilidade do Neilton entrar ou não. O Carpegiani chegou a testar um quarteto ofensivo com Neilton, Eric, Lucas Fernandes e Léo Ceará, com Arouca e William Farias na retaguarda. Ele sacando aí o Rainer, né, em relação à partida passada, e colocando esses 4 homens na frente aí. Não é se abrir demais para um adversário tão perigoso quanto o São Paulo? É bem por aí, porque a gente pode considerar que o Rainer é um jogador de características ofensivas, mas o Rainer é um jogador que tem uma parte física muito privilegiada. É o cara que faz um box-to-box, que é aquela função de área a área, que a galera chama, hoje é muito falado box-to-box. Ele consegue chegar na frente com velocidade, como ele fez o gol contra o Corinthians, mas é um cara que o Carpegiani usou muito no jogo contra o Corinthians para sair jogando, fazer aquela função do primeiro volante, de construir o jogo, porque ele tem velocidade, tem um bom passe, sabe fazer desarmes. Então, se você tira o Rainer para colocar o Neilton, eu concordo contigo, Alan. Acho que o Vitória vai ficar muito exposto. Para colocar o Neilton, na minha opinião, ele teria que sacar um dos 2 extremos, ou o Lucas Fernandes ou o Eric, não que eu concorde. Mas se você saca o Rainer, você vai ficar muito aberto. O time do São Paulo é um time que tem qualidade, é um time que tem uma defesa muito sólida, que foi a principal marca do Diego Aguirre na chegada ao São Paulo. É um time que se defende muito bem e sai com qualidade para frente. Jogadores experientes, como o Nenê, como o Diego Souza, que se tiverem uma oportunidade lá na frente, eles têm tudo para matar. E aí lá atrás, para você tomar um gol, vai ser complicado. Então, acho que hoje é o jogo para o Vitória ter muito cuidado, lógico, se impor, tá jogando em sua casa, mas sem se resguardar lá atrás, porque senão pode ser muito complicado. Vamos tentar colocar essa teoria na prática? Coloca a prancheta aí na tela para a gente tentar desvendar um provável time do técnico Paulo César Carpegiani para a partida de logo mais. Temos pranchetas aí, Heber? Pronto, agora sim. Ronaldo no gol, Jefferson na direita, Ramon voltando aí depois de cumprir suspensão e no lugar de Aderlan, já que o jogador não pode enfrentar o São Paulo por uma questão contratual. Lucas Ribeiro mantido na zaga, Fabiano na lateral esquerda, essa seria aí a linha de defesa. Na frente o Rodrigo Andrade, o William Farias e o Rainer. Eric, Neilton e Léo Ceará é uma possibilidade também, deixando aí o Lucas Fernandes de fora. Você acredita nesse time, Rafa? Eu acho que é uma possibilidade boa, viu, Alan? Sinceramente. Pelo que... Neilton no lugar de Lucas Fernandes? Eu não sei, ou no lugar do Lucas Fernandes ou do Eric, mas como o Eric tem rendido mais, eu acho que o Carpegiani pode sacar o Lucas Fernandes. Não estou dizendo que eu concordo, volto a dizer. Para mim, o Neilton começaria no banco, mas eu acho que essa é uma boa aposta assim, para o jogo de hoje à noite, visto que o Carpegiani disse que o time que encerrou o jogo contra o Corinthians o agradou bastante. E o time que encerrou tinha Neilton, Rodrigo Andrade e o Léo Ceará. Então, acho que pode ser por aí sim. O Tite, agora há pouco, em coletiva, na convocação da seleção brasileira, usou um termo legal, a gente estava até brincando aqui, né? Que o Alan do Napoli, que foi convocado, meu xará, joga muito, só pelo nome, você sabe que... Meu Deus do céu. Tem muita qualidade. Ele falou que o jogador tem rodinha no pé. E isso me chamou a atenção. O Lucas Fernandes seria um jogador no Vitória que talvez tivesse uma rodinha no pé ali, com velocidade e tal? Não, eu acho que o Tite quis dizer com relação ao Alan é aquele jogador que faz aquela função do box-to-box, que é o cara que recebe a bola aqui na frente da grande área defensiva e tem a cabeça em pé para subir, para construir o jogo, para fazer um passe, para carregar essa bola. E outros jogadores como o Arthur, que hoje está no Barcelona, jogadores que são aqueles médios, não é nem volante, nem um meio-campista, é o cara que carrega, que o próprio Tite, que gosta muito de criar novos termos,
Jones ele chama de ritmista. É o cara que dá o ritmo do time. O Lucas Fernandes pode-se dizer que tem essa característica ofensivamente, porque ele não constrói tanto atrás, mas é um cara que lá na frente ele carrega bem a bola, vai para cima do adversário, faz o drible e consegue transformar isso em jogadas agudas, jogadas de qualidade lá na frente. O Eric tem um pouco dessa característica, mas o Eric peca um pouco, às vezes, de segurar demais a bola. Ele é um cara que no momento da passada, da tomada de decisão, ele às vezes peca porque demora demais, mas o Lucas Fernandes é um cara que tem essa transição ofensiva boa, é um cara que tem velocidade e pode ser útil vitória no jogo de hoje, necessitando, é claro, de uma presença melhor do centroavante, que hoje deve ser o Léo Ceará. Não tem outra alternativa, né, Rafa? É vencer o jogo, buscar o gol desde o primeiro minuto, porque hoje é uma decisão, é como se fosse uma final de campeonato. O Vitória perdendo hoje ou empatando vai ficar muito mais difícil para escapar do rebaixamento. A gente não pode esquecer que em jogo adiado da 28ª rodada no meio de semana, o Ceará venceu o Cruzeiro lá no Mineirão e esse resultado colocou o Vitória dentro da zona de rebaixamento. Então, não existe mais aquela situação de pensar em outro resultado se não vencer. A gente até brincou aqui, o jogo para o Vitória vencer era o do Corinthians. O Corinthians, um time muito fragilizado, a gente viu, o Vitória conseguiu ter um volume de jogo maior, mas não conseguiu. Agora, amigo, é um jogo mais complicado, ao meu ver. O São Paulo é um time mais qualificado, mas tem que vencer de qualquer jeito, porque senão, amigo, é só complicação daqui para frente. Chegou aqui o nosso outro convidado, Hugo Aparecido, o cara que dá risada de tudo e de nada. É igual a Jajá, nosso cinegrafista aqui. Tudo que você fala e dá risada, tá rindo de tudo. Você fala uma coisa triste, rapaz. Ilumina o nosso Apareceu um parente meu lá e tá dando risada, bicho. Rapaz, o cara se acaba de rir. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Alain. Boa tarde, velho. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite e pedindo desculpas para você, para a banda e para o torcedor. Aí. Com a muleta, porque o tornozelo estava baleado aí. Fiz uma cirurgia para ver se corrige, se dá para voltar um babinho ainda. Por favor, volte a jogar, porque é muito bom ver você bater uma barba, tá complicado. Hugo, a gente tá falando do Vitória, né? O quão o Vitória precisa ser agressivo na partida de hoje, porque é uma decisão. O Vitória não pode empatar hoje no Barradão. A situação do Vitória é muito difícil, porque deixou escapar os pontos contra o Corinthians. O Corinthians, eu acredito que era o rival para o Vitória conseguir esses 3 pontos, que lhe desse uma margem aí dessa zona de rebaixamento. Então, não conseguiu, águas passadas, deixar para trás e entrar com tudo hoje contra o São Paulo. Eu acredito que o Vitória, em alguns momentos, eles não é que seja desorganizado, mas em alguns momentos parece que dá um branco no Vitória durante o jogo. Dá um branco, fluido, exato. Primeiro ele quer ganhar a qualquer custo, na pressa. Isso não acontece, tem que ter um pouco mais de paciência não, tem que ter um pouco mais de ordem, porque às vezes o zagueiro quer passar pela linha média para chegar na frente e não é assim. Então, vamos com calma, mas hoje o jogo é de essencial, é fundamental que o Vitória vença para se livrar aí dessa zona maldita. Tem que ser. Olha, ontem o Vitória perdeu a partida do Sub-20, né? O jogo da finalíssima lá em São Paulo. Uma pena, foi goleado mais uma vez aí 5-2 ontem, mas está de parabéns o rubro-negro baiano por ter chegado na final. E o Palmeiras é um timaço, né? Sem dúvida, o Palmeiras que tem toda a base basicamente formada por profissionais baianos. E ontem a gente viu a superioridade, um time bem montado, foi merecido o título. E tinha um gostinho especial, né? O Wesley Carvalho, Gilmar Amberê, João Paulo, Ian, tem muito ex-Vitória lá, o Aníbal. Hamilton Break. Olha, o Palmeiras era um time melhor do que o Vitória. O que eu acredito é só que o Vitória não pode ter essa base chegando na final de um campeonato brasileiro e não sendo utilizado depois. Então, pensar nisso, diretoria, fica esperta. Pois é, porque a principal intenção, né, da base é formar jogadores para o profissional. Exato. E eu acho que isso mostra um pouco, muita gente fica pegando no pé, não foi campeão, mas eu acho que o principal papel da base é formar. Só do Vitória estar chegando nas decisões sempre, já mostra que o trabalho vem sendo feito lá embaixo muito bem. Então esses atletas precisam ser aproveitados no profissional, sem dúvida nenhuma. É legal. E começou a chegar uma nova safra aí, né, pelo menos no Vitória, o Lucas Ribeiro, o Léo Gomes, Léo Ceará, a gente que está chegando de baixo, né, das categorias de base para chegar no profissional. Tomara que dê certo. Boa sorte para todos os garotos aí que estão tentando alavancar a sua carreira. Palpites para o jogo de hoje, Vitória e São Paulo. E aí? Com vocês. Acho que é pedreira, mas eu acho que o Vitória tem condição de dar aquele famoso 1-0, que é goleada para o Vitória no Barradão. Acho que o Vitória já deu um 7-1-0 nesse campeonato. Por aí. 1-0. 1-0 Vitória.
É, meu amigo, Bora, vai ser unanimidade, né? Vamos, Vitória, Bora, pelo amor de Deus, acorda aí. 1-0 é goleada, meio a 0 tá valendo. Aliás, o São Paulo, adversário do Vitória hoje, tem um goleiro, Jeanzinho, aniversariante do dia, né? Parabéns pra você, Jeanzinho, que você, como um presente, receba pelo menos um gol. Eu gosto muito do Jean. Jeanzinho, me perdoe, viu? Você vai ser o melhor em campo, mas Vitória é vencedor. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Aliás, seu palpite do Bahia antes de encerrar.